Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é sempre um prazer, uma honra poder estar com vocês aqui em mais um plano de aula, nossa lição de número 9. Essa aula será ministrada no dia 27 de novembro deste ano. Temos aqui o apoio do nosso superintendente, evangelista Fernando Teodoro, e do nosso pastor-presidente Osmar Ferreira da Cunha. Nós temos hoje a lição Gog e Magog, um dia de juízo. Nós estamos aqui estudando sobre o livro do profeta Ezequiel. E este é o plano de aula cuja finalidade é auxiliar os nossos professores aí que estão ministrando esta aula no próximo domingo. E estamos aqui junto comigo, está o pastor Eduardo. Para nós é uma grande alegria estar aqui. Quero saudar a todos os professores, a todos que estão acompanhando o plano de aula através do YouTube. Que honra estar aqui juntamente com os pastores, homens de Deus aqui da cidade de Araguari, para tratarmos hoje da lição de número 9, que tem como título Gog e Magog, e sobre essa profecia aqui de Ezequiel 38, e será uma bênção em nome de Jesus. Acompanhe essa aula. Hoje Deus tem bênçãos para a sua vida. Nós vamos agora fazer a leitura do nosso texto áureo, que se encontra em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. O texto áureo diz o seguinte: E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalhas. A verdade prática da nossa lição diz que a palavra profética anuncia que, antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. Nossa leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 38, também capítulo 39, e nós vamos fazer essa leitura antes de nós entrarmos a nossa lição. Ezequiel capítulo 38, versículo 1 ao 6, diz o seguinte: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, de Tubal, e profetiza contra ele. E diga-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudos e rodelas, manejando toda a espada. Persas, etíopes e os de Put, com eles todos os escudos e capacetes. Gomer toda a sua tropa e a casa de Tagarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ezequiel 39, do versículo 1 em diante. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dizes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltear e te porei 6 anzóis, e te farei subir da banda do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapinas, e as aves de toda asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo, e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas
com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mãos e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem as cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogos e roubarão aos que roubaram, os despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Pastor Eduardo, só aqui pela nossa leitura bíblica em classe já é possível ter uma noção de que o assunto aqui é de batalhas e de consequências dela. Tem alguma coisa que o irmão gostaria de dizer sobre esse texto aqui que nós acabamos de ler? Aqui em Provérbios, capítulo de número 29, versículo 18, está escrito assim: não havendo profecias, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. E nós observamos aqui uma profecia muito impactante, né? Porque Deus pega Ezequiel, tira Ezequiel na segunda leva. A primeira lição fala na primeira leva, mas há alguns estudiosos, eu acho que a gente não pode nem muito se deter se é na primeira ou na segunda que Ezequiel é levado cativo. Mas Ezequiel, ele tem algumas revelações do Senhor ainda em Jerusalém. Depois ele tem outras revelações lá no cativeiro. E nós observamos certamente que essa profecia aqui de Ezequiel 38 foi uma profecia que Deus revelou para ele ali no cativeiro na Babilônia, né, às margens do rio Quebar. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui 3 objetivos a serem alcançados, né, ao final desta lição. O primeiro objetivo é identificar Gog. O segundo objetivo é identificar Magog. E o terceiro é explicar o contexto escatológico desta profecia. Vamos aqui à nossa introdução. Nossa introdução diz o seguinte: a profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecer. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nesta lição, veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora com Israel no centro do noticiário mundial. Eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. A nossa introdução já deixa claro aqui, né, pastor Eduardo, que existem muitos céticos dizendo o seguinte: é bom e é fácil você escrever algo depois do fato. E eles atribuem às profecias, a muitas delas, o ato de ter sido escrito depois do fato acontecido. O que aí já não é mais profecia, já que profecia vai sempre demonstrar algo que vai acontecer, não é mesmo? Interessante, pastor Rubens, que é por isso que nós, professores, nós como Igreja do Senhor, precisamos de exercer apologética, porque sempre tem a ala cética, sempre tem os críticos de plantão concernente à Bíblia Sagrada. E agora nós observamos aqui que eles argumentam contra essa profecia pelo fato de Jerusalém já ter sido destruída quando Ezequiel profetizou aqui no capítulo 38. Mas nós observamos que há outras batalhas que Israel deveriam e iriam travar concernente a essa profecia, que hoje vai ser falado aqui um pouco dessas guerras. E uma coisa até que eu estava conversando com o pastor João Batista, nós como professores, não é bom a gente declarar quem que será o oponente de Israel. É importante a gente manter uma analogia mais neutra para a gente não pecar concernente a essa profecia. Muito bem. Nós vamos olhar aqui o nosso primeiro tópico, vamos fazer uma análise do primeiro tópico aqui sobre a identidade dos povos invasores, para compreender aqui essa palavra que o nosso nobre professor já falou. Para que você não cometa o erro de afirmar o que a Bíblia não está afirmando, porque a linha que divide é muito tênue, né? Existem muitas especulações e ainda existem até hoje. E os céticos, ou seja, aqueles que não acreditam, que não creem, que estão ali dispostos a desfazer de tudo que está construído,
eles querem aproveitar dessas falhas. Então é muito bom que nós nos resguardemos de afirmar nomes de povos e de nações que possam ser compreendidos como Gog e Magog. Mas a gente tem caminhos a ser trilhados aqui e a gente vai fazer isso agora, nesse momento. Vamos ler a introdução desses 3 itens aqui. Que diz o seguinte: essa profecia que nós estamos falando aqui, do capítulo 38 e o capítulo 39, essa profecia envolve muitos nomes. E alguns deles até parecem enigmáticos, ou seja, tem enigmas de coisas que precisam ser decifradas. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. Tá? Esse é o desafio lançado aqui nesta manhã. Então, a gente sugere que, para além do plano de aula, nobres professores, vocês se atenham também a leituras de outros livros e de outros pontos de vista, com outros doutrinadores, para que você vá para essa sala de aula com fundamentação bíblica, fundamentação também histórica, né, e até arqueológica, se necessário for. Vamos falar sobre os invasores do versículo 6 do capítulo 38 e do versículo 2 do capítulo 39. No item 1 do primeiro tópico, diz o seguinte: a profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, está ali, olha, para o fim dos dias. Pastor Paulo, se quiser pegar essa câmera, eu vou fazer a leitura ali, porque fica mais fácil. E também para o fim, depois da restauração do Estado de Israel. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões, e habita no meio da terra. Vamos seguir para diante a leitura um pouco mais. Isso não significa que será antes da grande tribulação ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon. Pastor Eduardo, podia fazer um comentário sobre essa parte aí? Essa profecia, ela vem marcar, mas uma coisa que a gente tem que colocar em mente, nós como os professores, é que não fazer um paralelismo entre essa profecia e aquela batalha de Gog e Magog lá do Apocalipse, né? Porque houve outras batalhas, né? Se nós observarmos e fizer aqui ser criterioso, nós observamos aqui a Guerra dos 6 Dias que Israel pelejou, nós observamos a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha aí mata 6 milhões de judeus. Então, nós observamos que há outras guerras, né, que envolvem Gog e Magog, e que dentro dessa temática aqui do tópico 1, o pastor Rubens ainda vai fazer a leitura aqui desses grupos, de onde são esses grupos, ou melhor, de onde são esses confederados que irão batalhar e pelejar contra Israel. Muito bem, então é bom que nós não venhamos fazer a mistura, tá? Embora você vai ver lá sobre a guerra do Armagedon, que está em Apocalipse, e que está ali sendo mencionado Gog, está ali mencionado também Magog, para que você não faça essa mistura ali e você já fique sabendo. Nós estamos tratando do Ezequiel, do capítulo 38, versículo 39, capítulo 39. Vamos continuar a nossa leitura. Nós temos um gráfico aqui falando sobre esse texto. Nós temos ali o arrebatamento da igreja. O Ezequiel 38 está em andamento. Temos o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, nós temos um tempo intitulado de a grande tribulação. E mesmo dentro desse texto de grande tribulação, você tem 3 interpretações. Nós estamos com a interpretação de que a igreja não passará, né? Ela é pré-tribulacionista. E depois disso nós temos a vinda de Jesus em glória, né? Nós temos ali no Apocalipse 16, que vai falar sobre essa ação, né? Logo na sequência nós temos a instituição do milênio, que é aquele 1000 anos de paz instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, e depois nós temos o fim de todas as coisas e a renovação de todas as coisas, conforme o Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Esse é o gráfico que está aqui sugerido pela nossa lição,
e que é muito importante que você continue dando uma olhada nele dentro dos textos bíblicos. Vamos continuar a nossa leitura. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado Gog são da banda do norte. E outros grupos do norte da África, como os etíopes e os Tiputi, no capítulo 38, versículo 5. O capítulo 39 descreve a derrocada de Gog e seus confederados. Essa informação geográfica é vaga e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e multidão de povos que habitam ali. Pastor Eduardo, por favor. E nós observamos aqui nessa guerra de 6 dias, né? Essa guerra de 6 dias que se levantam os povos árabes, e nós observamos uma nação aqui do reino do norte da África, que é o Egito, que também se levanta contra Israel. Então nós observamos aqui já uma nação, já se cumprindo esse Ezequiel 38. Pastor João, teria como voltar naquela ilustração inicial isso? Nós observamos aqui, nós observamos aqui nesse gráfico, que o Ezequiel 38, ele é anterior ao arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, o Ezequiel 38, o Ezequiel 39 já acabou, já passou. E nós observamos que no arrebatamento da igreja, até na vinda de Cristo, nós observamos um período conhecido como grande tribulação. Nós observamos que nesse período o anticristo, ele vai alcançar plenitude de poder, né? Ele vai alcançar plenitude de glória e ele vai trabalhar no mundo inteiro, né? E nós observamos aqui que aquele Gog e Magog, ele acontece aqui um pouco antes da vinda de Jesus. Nós observamos aqui que o anticristo, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar em prol de toda a humanidade se virar contra Israel. E quando essa humanidade estiver contra Israel, Jesus desce no Monte das Oliveiras, como diz a Bíblia ali em Apocalipse, e nós observamos a vinda de Jesus em glória. Muito bem, isso é importante que você, professor, tenha em mente sobre essa situação que está envolvendo aí essas batalhas, e frise muito bem que o Ezequiel 38 e 39, que trata de batalhas e trata também dessas batalhas serem vencidas, de como se dará a vitória. Quando isso aqui começar a acontecer, ou seja, da grande tribulação, tudo isso a história já ficou para trás. No entanto, nós ainda estamos dentro do contexto de acontecimentos que envolve o Ezequiel 39 e 38, tá bom? Sendo outros povos. Não dá para você colocar isso dentro de um gráfico e dizer esse povo, esse aqui, como não há. Porque a própria lição nos informa que é muito vasto o território. Então não dá para você identificar ali sobre de que povo está sendo falado nesse momento. Pastor, então e o que eu faço? Você vai ficar dentro da realidade que o texto te indique, nada de interpretação muito extensiva, tá? Como que eu fico dentro do texto? Você vai ficar naquilo que a Bíblia quer que você fique, ou seja, existirá guerras, batalhas que vai envolver Israel, cujo objetivo é varrer Israel do mapa, como sempre houve intenção, e o Senhor vai interferir nisso para trazer vitória para Israel. Vamos agora compreender essa profecia. Eu sei que o pastor Pablo vai lá para frente agora, porque a gente já leu isso aqui. Vamos fazer uma compreensão. Isso, o tópico 2 do item 1. Nós vamos falar aí sobre compreendendo a profecia. O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para aquela geração dele, para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora, de todas as nações da terra. Está aí os textos que eu até vou ler ali, olha lá. E vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra, do Ezequiel 36, 24. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais. Quando possível,
isso tornará a profecia compreensível e mais vivida em nossos dias. Tenha bondade, pastor Eduardo, sobre esse tópico aí. Nós observamos aqui que mesmo Israel, na verdade o reino de Judá e de Benjamim, mesmo esses dois reinos já estando ali na Babilônia, Deus promete. Deus faz uma promessa através do profeta Ezequiel que esse povo retornaria. Mas interessante que essa promessa é até para Israel, né? Para os samaritanos, né, que foram miscigenados ali naquela primeira diáspora. Então nós observamos aqui Deus tratando do seu povo. Deus já tinha prometido, mesmo eles estando no cativeiro, sem perspectiva de retorno, porque a Babilônia foi um dos impérios mais fortes que teve na Terra. Mesmo sem perspectiva de retorno, Deus já estava avisando o seu povo que os fariam retornar ali para a terra que Deus deu para eles, que é Jerusalém. É importante, pastor Eduardo, também trazer aqui a menção de que, de fato, muitos daqueles povos ali, pastor Eduardo, alguns foram, né, não existem mais, mas outros existem com nomes diferentes, né? Mudaram-se os nomes, é por isso que muitos falaram que Gog era uma alusão ao país X, ao país Y, e coisa assim, Magog era isso, aquilo, aquilo outro. Muitos usaram expressões indicativas, usando a geografia do local para dizer agora, geograficamente, esse povo está neste lugar. Se esse povo está neste lugar, então esse povo é a continuação daquele povo. Isso é possível fazer? É possível fazer essa ligação? Interessante que, se a gente for parar para a gente observar bem friamente, nós observamos que dá sim para fazer essa compreensão, né? Nós observamos ali que o território ali de Lídia, ali dos templos da igreja Filadélfia, hoje é a Turquia. E nós observamos ali que há observações que, mesmo com a troca do nome da nação, dá para você fazer essa análise bem analítica dessas profecias, sim. Então tá. Então fica claro que é possível que nós venhamos conseguir fazer essa interligação entre o povo que habita agora geograficamente no espaço da Terra, que era habitada por exemplo, o povo de Put, o outro povo que é mencionado nessa profecia. E aí você vai entender que se essa profecia ainda não cumpriu, então esse povo que ocupa esse território, eles vão estar dando continuidade à profecia. Sim ou não? Se der continuidade à profecia, você vai estar falando de povos atuais, que estão lá dentro da onde estava aquele povo no tempo do profeta. Então é muito bom, professor, que se você tem acesso à geografia, aos mapas, você associe essas situações, que no plano de aula agora, devido à exiguidade do tempo, isso que fica meio difícil nós fazermos, embora exista ali, ali ó, pode olhar aqui, que você tem aqui nesse ladinho aqui, o Império Assírio, o Império Babilônico, você tem as rotas principais ali entre esses. Você vê que muitos desses impérios, pastor Eduardo, ainda existem. E, pastor Rubens, nós observamos aqui a lição, que a lição fala confederados, né? E o significado de confederados é agregados, associados. Então nós observamos que um povo se une a outros, que se une a outro, que vai se unindo contra Israel. Daí a ideia de confederados, né? De Gog e Magog, né? E Gog sendo de um determinado lugar geograficamente, e Magog de um outro lugar, mas que serão confederados, que estarão trabalhando num prol de destruir o povo de Israel. Por um só objetivo. O tópico 3 aí diz que o seguinte: o nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas escrituras. Um descendente de Rúben, sem qualquer vínculo com essa profecia, e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, em Apocalipse, como outro acontecimento. Tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel 38 e 39. A enciclopédia judaica identifica Gog como o rei Giges, também conhecido como Gogo, da Lídia,
região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos. Mas a descrição profética parece indicar um título como Faraó do Egito, Shah da antiga Pérsia, César em Roma, e não o nome pessoal de alguém. Você acha que Gog, no seu ponto de vista, é um nome ou um título? Nós observamos aqui nesse terceiro parágrafo aqui o que Gog, ele coloca essa nomenclatura de Gog, vem explicar aqui sobre Gog nesse terceiro ponto aqui. Para quê? Para dizer que esse Gog não tem nada a ver com a profecia do Ezequiel 38. Por quê? Nós observamos aqui que ele cita três coisas, né? A primeira coisa, a descendência de Rubem; a segunda coisa, a revolta de Satanás; e o terceiro símbolo, um povo depois do milênio. O que é isso? São nomes que foram pegados e emprestados dessa profecia de Ezequiel 38. Esses nomes foram pegados e emprestados e nada tem a ver com a profecia. E ele coloca isso aqui justamente para você, professor, focar isso com os seus alunos. Não tem nada a ver. São nomes que foram emprestados, acontecimentos que usaram esse nome de Ezequiel 38, que nada tem a ver com essa profecia, como nós observamos no gráfico, que a profecia ela é anterior ao arrebatamento da igreja. Muito bem. Então, é possível dizer que nós temos aqui duas interpretações, não é isso? A primeira dizendo sobre a questão do Gog como sendo um rei mesmo da terra de Magog, né? Um dos príncipes ali governantes, e que até faz parte aí da família de Jafé, que era um dos filhos aí de Noé. E a gente sabe que temos essa outra interpretação aqui, dizendo sobre Gog ser um título, tal como Faraó, tal como Shah, tal como César. Por que a Bíblia toma emprestado aqui? Eu creio que a Bíblia toma emprestado tanto lá em Apocalipse, o Gog e Magog. Por quê? Porque quando o povo judeu, e até Israel, até hoje, Israel associa Gog e Magog, os dois nomes, com batalhas. Então, se você falar hoje dentro de Israel, Gog e Magog está por aí, significa que você vai estar dizendo para o judeu que existe uma batalha que vai recair sobre o povo. Quando Deus fala, peraí, o Gog e Magog que recairá sobre Israel, que é um ato destrutivo de nações com uma intervenção divina, na verdade não vai recair só sobre Israel. E é por isso que quando você chega lá no Apocalipse, o nome agora que tem uma indicativa de um só lugar, ele tem indicativo agora de toda a terra. Agora ele tem até uma terceira nomenclatura chamada Guerra do Armagedon. E é bom dizer, queridos, que lá em Israel, lá existe sim o espaço destinado a Armagedon. E está lá esperando, sabe-se lá, com certeza, que haverá essa batalha travada ali. Bom, já que nós agora identificamos sobre esse Gog e Magog, nós vamos agora falar sobre a identidade desses povos que são invasores aqui. A identidade desses povos. Sobre a identidade dos povos, temos aqui uma parte 2, que está lá na parte B do versículo 2 do capítulo 38. Nós temos a parte B do versículo 1 do capítulo 39. E nós temos aí o versículo 6, a parte primordial do versículo, que é a parte A. É o nome, Magog, de um dos descendentes de Jafé, filho de Noé. Você tem aí o Gênesis. Filho de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, e Jafã, e Tubal, e Meseque. E tiras lá em Gênesis 10, versículo 2. Que aparece em Ezequiel como um lugar.
As fontes antigas os incluem como os habitantes de Cáucaso, procedentes de Gomer. O historiador Flávio José identifica Magog como os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas também aparecem lá no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Professor, tenha bondade. Eis aí a importância, querido professor, em nós analisarmos e observarmos a genealogia. Nós observamos aí que Ezequiel, lá no capítulo 38, faz menção a Gog e Magog, e nós observamos lá a genealogia, que são filhos de Noé. E interessante que eles agora aparecem em Ezequiel não como nome, não como pessoa, mas aparece agora como lugar, né? Daí observamos a explicação do nobre pastor Rubens concernente a quando se trata lá em Israel sobre Gog e Magog. Logo eles pensam, é alguma batalha, é algum povo que vai se levantar contra nós. Daí a importância de observarmos a genealogia, né? E muito importante também esse parágrafo, né, sobre o historiador Flávio José, ele sendo judeu, né, e ele faz uma identificação sobre Magog. E ele identifica aqui no seu livro, a História do Povo Hebreu, ele identifica o povo de Magog como os citas, né? E daí você vai ver que existe uma também alusão aos citas no Novo Testamento. Os citas também até foram evangelizados, foram alcançados ali. Você tem também ali a ideia dos bárbaros, né? Que bárbaros eram todos os outros povos que não compreendiam ali os romanos, né? Então eles eram bárbaros, porque eles falavam, esse povo não tem a compreensão romana, não tem a pax romana, não tem a legislação romana. Então nós temos a primeira identificação aqui no Novo Testamento sobre quem poderia ser Magog. E você vai ver o Flávio José, um historiador que viveu aí no ano 37 ao 103 depois de Cristo, né? Aludindo ao povo de Magog como sendo os citas. E você vai ver no Novo Testamento falando sobre os citas, né? Meseque e Tubal no item 2 aí. Vamos agora identificar a identidade de Meseque e de Tubal, que está no versículo 38. Está também no capítulo 39. Tubal e Meseque são dois dos 7 filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, e Jafã, e Tubal, e Meseque e Tiras. Esses dois jefetitas deram origem a Tabal e a Musque, reinos frigianos, ou da Frígia, na Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé, Togarma, filho de Gomer. Gomer é o primeiro na lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo de Cáucaso. Ele era um caucasiano. Por favor, pastor, o que você acha que nós podemos aqui acrescentar a esse texto? Muito bom. É um texto que é de difícil comentário. A gente exarar algum comentário sobre essa exemplificação aqui de Meseque e Tubal, né? Nós observamos aqui que essas pessoas foram se tornando, né, lugares, né? Foram as suas famílias, as suas genealogias foram se tornando lugares, famílias e sociedades, né? Muito, muito interessantes esse subtópico 2 aqui, a identidade de Meseque e Tubal. Muito bem, e faz com que você, professor, aqui nesse item, apenas se atenha a identificar o que o nobre professor já disse. A substituição do nome para a identificação do local, do lugar. Então, quando você tem isso, por exemplo, você tem aqui o povo Cáucaso, que tem uma identificação com Gomer, e enfim. Então, o que você tem que saber aqui é que a profecia, por não ter cumprido ainda,
que seria o cerco e a tentativa da destruição do povo de Israel, o que você tem que saber é que esse povo ainda existe. Sobrenomes diferentes, mas o povo ainda existe. E a forma de você ter uma identificação desse povo é a geografia do local onde eles estão estabelecidos hoje. A coalizão de Gog. Então, vai haver um ajuntamento desses povos. Eles vão ajuntar. Fazem parte do bando de Gog, mas mais 5 povos, os persas, os etíopes e os Tipute, com ele todos com escudos e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma. Todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. 27, 10, 30 até o 5. Temos ali as citações, né? Isso, os persas e os lídios e os Tiputes eram no teu exército, os teus soldados, escudos e capacetes penduraram em ti. Eles fizeram a tua beleza. Todos esses já são citados em Ezequiel. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para Etíope e Put para Líbia. Ambos, Cush e Put, são descendentes de Cã, filho de Noé. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então, professor, a gente sabe que essas nações agora com nomes mais atualizados, tais como que nós vemos aqui a Pérsia tendo seu nome para Irã, mas o objetivo que eles têm em mente, eles um dia tentarão, né? É interessante que nós não estamos acostumados com essas gerações e com esses povos, né? Nós observamos lá os amonitas e moabitas, que são filhos de Ló, que vieram daquela relação incestuosa de Ló. Nós observamos também os edonitas, que vieram lá de Esaú. E esses são povos que eles sempre estavam trabalhando ali, lutando contra Israel, né? E às vezes até lutando em favor de Israel, e nós estamos acostumados com eles. E quando a gente vem aqui para Mesaque, Tubal, Magog, Gog, os filhos de Cã, os filhos de Sem e Jafé, nós observamos que nós já temos mais uma dificuldade maior, né? Mas em relação aqui à atualização de Gog, nós observamos aqui 5 povos tremendamente fortes: persas, etíopes, Put, Gomer e Togarma. E nós observamos aqui depois que ele vem trazendo aqui uma explicação sobre esses 5 povos. E no final dessa explicação aqui, ele traz, né, que os persas se tornariam os iranianos. Portanto, hoje, né, o Irã são os persas daquele povo passado, né? Muito importante. Muito bem. Encerramos aqui essa segunda parte e nós vamos passar para o nosso terceiro tópico, sobre o contexto escatológico, trazendo sempre a memória que nós identificamos lá no primeiro tópico sobre Gog e Magog. Aqui no terceiro nós fizemos uma identificação dos povos que hoje poderiam ser, sim, a continuidade daqueles lá atrás, terminando dizendo o seguinte: os persas, os iranianos de hoje são os persas que estão lá citados na profecia como um dos que estariam junto com os outros, unindo-se, fazendo essa coalização para destruir Israel. Então, o que é recomendado? É recomendado que você entenda que os povos que naquela época atendiam por nomes tais como Cush, Put e outros nomes, Magog, por exemplo, eles ainda existem hoje com nomes diferentes, porque os nomes mudaram, mas eles existem, eles estão nos mesmos lugares, eles são nações que estão ali no Oriente e que vão fazer um dia uma coalizão.
para tentar destruir Israel. E isso vai acontecer. Aconteceu no passado muitas batalhas com o mesmo objetivo, que não foram alcançadas. Entre elas, você ouviu aqui o nosso nobre professor mencionar a guerra como a Guerra dos 6 Dias, ou mesmo as destruições que foram empregadas na Segunda Guerra Mundial. Sobre o contexto escatológico, vamos observar aqui o contexto escatológico dessa profecia. A interpretação popular considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É aquilo que eu e o pastor João nós conversamos aqui até anterior aqui a nossa ministração, né? É muito complicado para você, professor, frisar que realmente a Rússia ela faz a apologia, né, sobre esse povo de Gog. Rússia seria Gog. Nós observamos que Gog seria o norte da Ásia, né? Agora nós observamos aqui que há essa conversa no popular que Rússia seria. Então, assim, professor, não é viável a gente frisar isso dentro da nossa sala de aula. Então é desaconselhado que o professor venha associar a Rússia com Gog. Dizer o seguinte, olha, não, a Rússia e Gog são os mesmos, e quando se fala de Gog, está falando da Rússia, a atual Rússia, e então não é aconselhado que o professor em sala de aula venha afirmar que um dia a Rússia vai invadir Israel. Mas é aconselhado dizer que a Rússia nunca vai invadir Israel? Olha que interessante, né? Nós observamos aqui no top 1 sobre os invasores, né? Que Gog seria os da Banda do Norte. Rússia, ela se encontra na Banda do Norte. Mas quantos outros países estão? E a Bíblia ainda fala, e também a revista frisa isso muito bem, que serão confederados. Então, a Rússia não poderia, porque a Rússia é um país só. Mas para ser um confederado, ela tinha que estar em acordo com um outro país que seria da Banda do Norte, para se tornar o Gog. Então é impossível eu associar Gog à Rússia, porque eu tenho esse fundamento. Gog vai ser uma coalizão de países, de povos, não é isso? E a Rússia é um país. Então, nobre professor em sala de aula, você teve aí uma explicação muito importante. Você não deva associar a Rússia a Gog, embora que popularmente seja isso que muitos livros você leu e muitos outros talvez você veja. Mas com esse fundamento de que Gog é a coalizão de vários países e que a Rússia é apenas um, embora esteja no mesmo local que está sendo citado na Bíblia, que é da Banda do Oriente, é desaconselhado você dizer afirmativamente. O que não é desaconselhado você dizer? Que, de fato, um dia a Rússia também vai ingressar no povo. Mas não vai ser só ela. Não, vários povos da terra vão se levantar contra Israel. Vamos falar sobre a mensagem. Gog e Magog tem uma mensagem contra ela, contra essa coalizão aí. Vamos lá. A mensagem contra abre aspas, Gog, a terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, fecha aspas, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. Muitos acreditam nessa primeira explicação. O rei Giges da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados, segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus. Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados, e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Vamos ouvir aqui o pastor trazer aqui alguma explicação sobre isso que nós lemos. Apocalipse 20, versículo 8, está escrito assim: e sairá a enganar as nações que estarão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar,
para os ajuntar em batalha. E nós observamos aqui, agora nós estamos tratando de Gog e Magog no sentido escatológico. O que seria o sentido escatológico? Um sentido de futuro, um sentido de futuro do mundo, né? E nós observamos aqui confederados que estariam se unindo para lutar contra Israel, mas o mais importante, ele nos traz aqui, isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo Jesus. Porque quando todas essas nações se levantarem contra Israel e quando colocarem as plantas dos pés sobre o solo de Israel, Jesus virá para defender o seu povo. E o que é muito importante aqui, pastor Eduardo, salientar, é que não se deve muito se ater a quem são esses povos, mas ater ao fato de que essa profecia ela aponta para dois futuros, embora futuros ainda. Ou seja, o primeiro seria o futuro de que Deus está falando sobre a destruição de Israel, a tentativa disso. E nós temos o outro futuro escatológico ainda, falando sobre a iniciativa de Satanás, que vai enganar as nações, e aí sim, isso desencadeará também a destruição agora da própria terra e de seus habitantes. Aí esse Gog e Magog que destrói a terra, e esse Gog e Magog que destrói Israel, que tenta destruir Israel, eles são apenas ideias, nomenclaturas para identificar a situação que vai envolver Israel em uma batalha. O que acha? Essa explicação do Senhor ela é certíssima, porque o diabo ele vai trabalhar, né? O anticristo vai trabalhar, o falso profeta vai trabalhar para quê? Para angariar toda a humanidade, toda Gog e Magog para destruir Israel. E Jesus é a esperança, né? Esses inimigos de Israel serão derrotados, né? Por Jesus Cristo, que virá sobre o Monte das Oliveiras. Aí fica aquela pergunta, então como foi que a Rússia apareceu nessa situação aqui, não é mesmo? É o item 2 aí que nós vamos falar. A profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe em hebraico é Rosh, de significado amplo, significa cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprios, Achunta, Rosh, príncipe de Rosh. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira e em algumas versões inglesas. Foi a semelhança de sons Rosh, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificar Rosh como Rússia, Mesec como Moscou, a atual capital da Rússia, e Torgan como Tobolsk, cidade russa. E aí, pastor? Então nós observamos aí o porquê que apareceu o nome da Rússia nesse contexto de Gog. E aqui ele traz aqui uma explanação sobre o porquê que Rússia, por muitos, alguns estudiosos, levaram a pensar que Rússia seria Gog. E essa aqui é uma explicação bem preliminar, mas é uma explicação básica, né, do porquê que a Rússia é considerada Gog. E uma coisa que até que eu estou aprendendo aqui é que Mesec ele identifica aqui como Moscou, né? Se nós observarmos, Moscou é a capital da Rússia. Então nós observamos aqui essa explicação aqui que traz uma explicação que, pastor Eduardo, é uma explicação bíblica negativa, é uma explicação de alguns estudiosos que chegaram nessa conclusão, certo? É importante a gente focar e dizer que essa explicação é uma explicação que ela é bíblica. Ela não é bíblica, é uma explicação que ela é de estudiosos posteriores. Então essa ideia aqui seria uma onomatopeia, ou seja, a ideia de pronunciar um nome com um som que identifica outro. Rosh, então é Rússia.
Seria então a onomatopeia, a ideia de que eu posso falar uma palavra e ela dar um nome que eu quiser. Eu penso que é muito fraco para afirmar que Roche é Rússia, ou Rússia é Roche. Eu acredito, então, que o ideal, nobre professor, é que nós não venhamos fazer essa identificação, porque a fundamentação, ela é fraca. E você já viu em outros, aqui em explicações anteriores, que não dá para você fazer essa identificação com apenas a ideia de Rússia, Rússia, outros nomes, não vai funcionar. Então, o ideal é que você não faça essa identificação, tá bom? A origem dessa interpretação, esse pensamento não veio dos pentecostais, nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Essa interpretação vem de longe, desde Genésio, lá de 1787, 1842. Famoso orientalista alemão. Em seu léxico hebraico, o rosto de Ezequiel 38:2 são os russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento. Mas com a guerra da Ucrânia em 2022, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, e o que era antes da queda do Muro de Berlim em 1989. O que você fala? É uma interpretação, né? É a origem dessa interpretação de que Gog seria a Rússia, né? E nós observamos aqui o cidadão, né? É uma interpretação que vem de longe, desde Genésio, que era um famoso orientalista alemão. É aquilo que não é bíblico, aquilo que não é bíblico não tem peso para nós. E uma coisa assim que a gente fica feliz, né? É um pensamento que não veio dos pentecostais, um pensamento que não veio de nenhuma dessas linhas teológicas, né, atuais nossa. Ela veio de um pensador em 1787 a 1842. Então, se não tem peso bíblico para nós, nós temos uma importância no caráter de entendimento, mas não tem tanto peso de fé e de doutrina para nós. Então, a lexicografia, que é uma das formas de se fazer a compreensão de determinadas palavras. O orientador aqui, o famoso Genésio, ele que teve essa primeira ideia de fazer a associação do Roche com a Rússia. E depois você viu aqui pela própria informação que essa ideia esfriou. Na Guerra Fria ela estava realmente bem alta, né? Eu lembro que eu tenho hoje mais de 50 anos, e quem tem mais de 50 anos se lembra dessa situação da Guerra Fria. E isso se esfria. Mas agora em 2022, você tem visto aí vários vídeos, você tem aí acesso a muitos que estão falando. O que é importante que você fique sabendo aqui? Que esse pensamento não foi originado nos pentecostais, nem nos dispensacionalistas, que são aqueles teólogos que apresentam as dispensações. Então não tem ligação nem com a história pentecostal, nem com a história dos nossos dispensacionalistas, a ideia da associação da Rússia com Gog. Bom, isso não existe. Temos aqui onde ela se originou, e por que ela esfriou, e agora por que ela retorna ao cenário. Ela retorna ao cenário porque nós temos a Rússia voltando ao cenário mundial. A Rússia voltando ao cenário mundial, e no quê? Numa guerra. E aí, então se a Rússia está voltando ao cenário mundial em uma guerra, eu posso associar ela com o Gog lá do Velho Testamento? Não. Não dá para você fazer a associação porque você não tem fundamentação bíblica, tá bom? Nós vamos concluir a nossa lição de hoje, a nossa conclusão de que é importante saber
E a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon. Não se mistura as duas coisas, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon estará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog lá do Apocalipse 20, versículo 8, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Você diz nessa conclusão. O que você vai entender nessa conclusão? Você tem aqui guerras, batalhas com o objetivo de destruir Israel, mas, primeiro, a Gog e Magog do Ezequiel não tem ligação com o Armagedon, a guerra do Armagedon, que são aquelas nações ali que vai cercar Israel. E essa batalha do Armagedon não tem ligação com a rebelião em Gog e Magog do Ezequiel, do Apocalipse 20, versículo 8. Não há ligação, interligação entre elas. Tá bom? Então, o que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Isso é uma cacofonia, uma redundância, mas é exatamente isso. Não se mistura esses assuntos. Nobre professor, gostaria que encerrasse a sua participação para que nós venhamos terminar. Lição 9, uma lição muito complicada. E é importante o professor, como disse o pastor Rubens, procurar algumas outras literaturas para você fortalecer a sua aula, né? É uma lição muito complicada. Talvez seria a lição mais difícil dessa nossa temática aqui da justiça divina de Ezequiel. Mas é uma lição que, se você se empenhar e estudar e acompanhar as aulas, você sairá muito bem, professor. Desde já eu agradeço a oportunidade, pastor Rubens, pastor João Batista, que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Olha só, meus irmãos, os três grandes conflitos aí escatológicos que envolvem a nação de Israel são Gog e Magog, a grande tribulação, a batalha do Armagedon. E esses três grandes conflitos, eles envolvem Israel. Algumas batalhas que intermediaram isso e que poderiam ser entendidas como Gog e Magog, como eu disse lá no início. Quando você fala para um judeu sobre Gog e Magog, ele já sabe do que é que você está falando. Você está falando para ele de uma batalha, de batalhas, de associação de povos com o objetivo de destruir a nação de Israel. Que o Senhor Deus te abençoe, nobre professor. Foi sempre uma honra, sempre um prazer poder estar com vocês aqui. Tá? Nós entendemos que você é uma pessoa muito ocupada, tem muitos afazeres, mas sempre tira um tempo para nos atender aqui no nosso plano de aula. Ali na técnica, o pastor João Paiva também está trabalhando, pelejando, né? Fazendo com que as coisas sejam melhor compreendidas por todos. Nobre professor, gostaria que você encerrasse para que nós possamos terminar a nossa reunião. Amém. Obrigado. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você na sua casa, diga amém.